Gostaria de cumprimentar a todos os nossos amigos. Esse é um Perguntas e Respostas da Atos Comunidade Cristã. Meu nome é Marco e vamos para a pergunta de hoje, que é a seguinte: o crente precisa conhecer o Velho Testamento? O que a Bíblia diz a respeito? E a resposta é sim. E para a gente poder fundamentar essa resposta, nós vamos dar uma olhadinha na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui a Bíblia, né, no Novo Testamento, ela já está falando que toda a Escritura ela é útil. Né? Então, se é toda, o que inclui o Velho Testamento também. Então, nós precisamos conhecer os dois. Mas a gente precisa observar algumas coisas. Né? Tem algumas observações. Então, a primeira observação que a gente precisa fazer é a seguinte: que a revelação é progressiva. Como assim? Primeiramente, a gente precisa saber o que é revelação. Né? Porque é o seguinte: o ser humano, né, ele observa as coisas, ele deduz, né, que é dessa forma como ele acabou descobrindo várias coisas na biologia, na física, na química e por aí vai. A palavra de Deus, as verdades de Deus, elas foram reveladas. Por quê? Porque não tem como o homem, nenhum ser humano, ele tem a capacidade de deduzir essas verdades espirituais que estão na Bíblia. Elas precisaram ser reveladas. Deus ele precisou chegar para o ser humano diretamente e falar: olha, né, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O Espírito Santo precisou falar isso para Paulo. Não teria como, por mais inteligente ou por mais conhecimento que Paulo tivesse, ele observando a natureza, ele observando o ser humano, ele não conseguiria chegar nessa, deduzir isso. Seria impossível ele ter uma dedução e chegar nessa conclusão, e chegar nesse ponto. Então Deus ele precisou falar, ele precisou revelar, ele precisou mostrar para o ser humano, falar, olha, você precisa de um Messias para morrer no seu lugar, para que você possa retornar para perto de Deus, né? Para que pudesse ser reconectado, né, o ser humano com Deus. Então isso foi revelado. Deus ele falou diretamente, por várias formas, mas ele falou diretamente ao ser humano. Então não é uma dedução, não é uma através de observação, não é através de lógica, não é através de nada. Deus ele falou diretamente. Então essa revelação ela foi progressiva, porque assim como você tem, vamos supor, uma criança, você não pega uma criança, ela é recém-nascida, o médico vai lá, ele dá um tapa na criança, ela chora, ele vai lá, ele coloca ela em pé, ela sai correndo. Isso não existe. Primeiro, a criança ela vai ter que se preparar o corpo dela, ela vai aprender a andar, vai aprender a falar, vai aprender a manusear as coisas, vai aprender a se vestir, vai aprender a tomar banho, ela vai aprender tudo. Até quando você chega a ser um adulto, você sabe fazer, você sabe escovar o dente, sabe fazer todas essas coisas, né? Até de olho fechado, mas você precisou ser ensinado, você precisou ser ensinado e além disso, você precisou exercitar isso. Né? Você teve que progressivamente ir dominando cada aspecto da sua vida, cada coisa que você faz no cotidiano, né? Então, da mesma forma, Deus ele precisou fazer isso com o ser humano. Então, ele chegou, ele falou um pouquinho para um, ele revelou mais um pouquinho para outro, revelou um pouquinho para Adão, revelou um pouquinho para Noé, revelou um pouquinho, né, para Abraão, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. E esse de pouquinho em pouquinho foi somando, foi somando, foi somando, até que nós temos hoje, nós temos todo o concerto de Deus, nós temos toda a revelação de Deus através da Bíblia, porque ela já está completa. Né? O cânon dela já está fechado. Então, acerca do plano de salvação, tudo que Deus tinha que revelar, ele já revelou. Né? Então, que é o resumo do resumo do resumo da Bíblia. É o plano de salvação. Né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? E que Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Então, todo o resumão da Bíblia é esse. Então, e
ela também vai falar de como você vai chegar nisso, como chegar até Deus. Então, como essa revelação é progressiva, é interessante você saber como Deus ele foi falando, né? De cada pouquinho, 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 como ele foi falando isso gradativamente para o ser humano, para o seu povo, né? E depois para espalhar por toda a humanidade, né? Um outro princípio também que a gente precisa observar é que o, você precisa ter lido o Novo Testamento todo, algumas vezes antes de você se aventurar no Velho Testamento, né? Então, isso é algo muito importante, né? Para que não haja confusão, você pega, a pessoa se converteu, ela fez o discipulado, ela começa ali já no discipulado a fazer uma leitura, ela lê o Novo Testamento todo, você lê uma vez, aí você lê outra, você lê outra, né? Quando eu me converti, eles aconselhavam você a ler 7 vezes, né? Depois que você leu pela 7ª vez o Novo Testamento, você já entendeu bem, você já tem mais ou menos as partes, né? Já sabe por alto, né? Do que se trata. Aí você vai para o velho e começa a ler no velho, para que não haja nenhuma confusão, né? Aí você pensa, mas para que isso? Por causa do próximo sentido, né? Da próxima ponto que nós vamos observar, que é o ponto do seguinte, que o Novo Testamento ele explica o Velho, porque ele é a aplicação espiritual do Velho, né? O Novo Testamento é a aplicação espiritual do Velho. Então, como assim? Da mesma forma que para uma criança, quando você tem coisas bastante complexas, você usa exemplos, você vai lá, você faz uma historinha, você cria um exemplo bem figurado e explica para a criança através de um exemplo. Deus ele acabou fazendo isso com o ser humano, porque ele precisou ensinar desde o zero, desde o comecinho para a humanidade, né, para o seu povo, né, desde o comecinho. Então Deus em muitas coisas ele explicou por exemplos. Então ele pegava, né, quando usando de exemplo Israel, né, porque como Israel eles já era, né, uma comunidade do tamanho razoável, né, quando Jacó foi para o Egito, né, e aí eles foram crescendo, 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 um monte de gente, mas eles acabaram sendo escravizados. Então, quando Moisés recebeu a ordem de Deus para levar eles de volta para Canaã, você tinha um monte de pessoas, mas eles eram escravos, então eles não tinham noção de justiça, não tinham noção de propriedade, não tinham noção de nada. Deus ele precisou falar tudo do zero para o povo, ele precisou ensinar tudo isso para o povo. Então, em, em vários aspectos, Deus ele precisou tanto trazer verdades espirituais, né, para dentro daquilo que aquele povo era capaz, né, de suportar, e trouxe também regras do cotidiano, leis civis, leis de propriedade, né, resolução de problemas e tal, para que a sociedade ali de Israel ela pudesse funcionar. Então Deus ele aproveitou e criou tudo isso, até porque esse povo ele iria receber um Messias. Esse povo tinha que ser diferente do resto. Senão, para que Deus ia criar um povo para ser um povo igual, né? Deus não precisaria criar outro povo igual a todos os outros. Então, ele criou um povo diferente para que esse povo diferente passasse, né, através da sua forma de viver, a mensagem apontasse para o Messias, e quando o Messias viesse, né, as nações da terra poderiam identificar o Messias, ou pelo menos ver que esse povo era diferente, que o Messias dali era o Salvador da humanidade. Então, Deus, esses princípios do Velho Testamento, né, você precisa ler pelo Novo, né? Então, por exemplo, né, você tem eu não me lembro agora exatamente em que ponto exato está no Velho Testamento, mas tem um versículo lá que fala que você não pode misturar tecidos. Isso lá em Israel, lá nos tempos de Moisés. Então você não poderia, se fôssemos adaptar para os dias de hoje, você não poderia, por exemplo, usar uma calça de lã e uma blusa de linho.
ou vice-versa. Ou usar uma blusa feita de algodão e, sei lá, algodão e seda, ou linho, não sei. Você não podia usar peças de tecidos diferentes e você não podia usar numa mesma peça fibras diferentes para formar um tecido, né? Então, isso não podia. Você tinha que ou tudo lã, ou tudo linho, ou tudo algodão, tem que ser assim. Aí às vezes a pessoa lê e fala, poxa, mas então se eu uso jeans, eu tenho que usar tudo de jeans, se eu uso nylon, eu tenho que usar tudo de nylon. Não. Se formos trazer esse princípio para hoje, é que Deus ele não admite mistura, ele não admite uma atitude, aquela atitude tipo, aquela atitude assim, tal coisa é assim, mas, sabe? E você dá aquele jeitinho, mas veja bem, é isso, mas não é bem isso, é aquilo. Então, esse tipo de atitude que Deus condena, esse tipo de atitude ela não é, ela biblicamente ela não está certa. O Jesus fala, né? O sim é sim, não, não. O é sim é não. Não tem meio termo. Muito, a maioria das vezes você não tem esse meio termo. E às vezes a pessoa ela pega um meio termo que ela quer, ela não quer falar o não porque o não é errado, mas daí ela fala sim, mas é o sim que na verdade é não, e a pessoa faz uma bagunça toda para te enrolar. Então, esse tipo de atitude ele é condenada por Deus. Então, esse negócio dos tecidos e das fibras, está falando desse, se formos trazer para o Novo Testamento, para a nossa realidade de hoje, está falando desse princípio, não de misturar, ter fibras ou tecidos. Então, né, nós temos esse tipo de ponto que nós precisamos observar, né? Outra coisa que nós precisamos observar é o seguinte, que o Velho Testamento ele nos dá um panorama da moral bíblica. Por quê? Como Deus ele precisou mostrar através de leis, né? Ele precisou revelar uma lei sobre todos os aspectos, né, de uma sociedade para que o povo de Israel pudesse, né, funcionar, né? A sociedade de Israel pudesse funcionar e também funcionar de uma forma que agradasse a Deus, né? Que fosse diferente dos povos pagãos. Então, ali Deus ele coloca um monte de princípios morais que são válidos hoje, né? Que são perfeitamente válidos hoje. E esses princípios morais eles permanecem, né? Então, um outro ponto que nós precisamos ver é que é o seguinte, né? É que os princípios, né, que permanecem, então você muitas vezes lê aquilo, às vezes você pensa, mas esse versículo não tem nada a ver, mas você precisa procurar ver o sentido, né, o, o princípio que está naquele versículo, o princípio dele é útil hoje sim. Às vezes aquela instrução ao pé da letra não. Hoje ela não faz mais sentido, mas o princípio daquilo hoje ele faz sentido sim. Uma outra coisa também que nós podemos, né, a gente pode ver, a gente precisa ver para poder ver o Velho Testamento, conhecer o Velho Testamento mais de uma forma útil para hoje, que não cause confusão, que não fique a pessoa às vezes naquelas discussões de mas isso é Velho Testamento, isso vale, isso não vale, aqui, o que, que vale, o que, que não vale, né? A pessoa fica perdendo tempo com isso, né? Então a pessoa precisa, né, saber dos princípios. Então, um outro ponto nós precisamos ver também é o seguinte, que no Velho Testamento ele nos mostra exemplos dos personagens, né? Então ele mostra os personagens como exemplos bons e exemplos ruins, né? E a implicação das atitudes, das escolhas que eles fizeram, das ações que eles tiveram ali no Velho Testamento, né? Uma coisa que é muito comum, pegando aqui um exemplo, uma coisa que é bastante comum que às vezes a pessoa fala, ah, não, mas a Bíblia, ela aprova a bigamia, porque afinal de contas, Abraão, ele teve duas mulheres, né? Ele tinha Sara e tinha Agar, ele tinha uma mulher e tinha uma concubina, ele tinha uma atriz e tinha filial, tinha amante. E às vezes a pessoa vem com esse papo. Aí você pensa assim, poxa, mas olha lá,
A Bíblia ela mostrou isso. Então Deus aprova? Não, Deus não aprova. Tanto é que não aprova que mostrou toda a implicação, toda a confusão que deu o fato de Abraão ter desobedecido a Deus, né? Ter pego a serva da mulher dele, ter caído na conversa da mulher dele, de pegar a serva da mulher, fazer um filho nela, e toda aquela confusão que deu de Isaac com Ismael, por conta por conta de uma bigamia, né? Que Deus não falou para ele, em momento nenhum Deus falou, né? Para Abraão, né? Ah, eu vou te dar um filho de Sara, mas não é da Sara. Mais ou menos como aquele negócio, como aquele exemplo que eu falei do tecido, né? Ah, é da Sara, mas não é da Sara. Pega a serva da Sara, né? Então, ali Deus mostra exatamente a atitude de Abraão, a atitude errada de Abraão e todas as implicações que ocorreram com o povo de Israel dessa atitude errada que Abraão teve. Então, e Deus mostra coisas erradas de personagens. Então você tem os personagens que são maus exemplos, tudo que eles fizeram errado. Personagens que começaram bem e terminaram mal, como personagens que começaram mal e terminaram bem, né? E tudo de bom e de ruim que eles fizeram. Por quê? Aí você vê o que é bom, né? E você imita o que aquele personagem fez de bom, e você vê tudo aquilo que ele fez de errado, toda a consequência que acabou tendo do aquilo que ele fez de errado, e para quê? Para você não fazer. Para você não, né? Para você não seguir o caminho e quebrar a cara como aquele personagem quebrou a cara. E muitas vezes os descendentes deles também acabaram tendo um monte de problemas por conta desse erro do antigo, né? O erro do primeiro, né? Assim como os reis de Israel, né? Então você tinha lá um rei, muitas vezes aquele rei era bom, mas aí ele cometeu um erro, ele deu uma pisada na bola. Mas às vezes aquela pisada na bola, ela foi, aí passou pro filho, do filho foi pro neto, do neto, quando você vê no bisneto, estourou uma bomba gigantesca por conta do quê? De uma atitude errada, né? De uma imprudência lá do avô do bisavô. Então, aquilo ali foi sendo, né, aquele erro acabou e ficando, e quando estourou, né, quando a bomba estourou, né, estourou muito grandemente deu, e teve consequências muito graves com Israel. Então, todos esses tipos de exemplos nós temos no Velho Testamento. Por isso que ele é muito útil para a gente, né? Além do fato de que ele pertence à Escritura, e como a gente leu no começo do vídeo, toda Escritura ela é útil, né? Toda Escritura é inspirada, toda ela é útil, né? Espero que tenha resolvido a dúvida de vocês, espero ter esclarecido, né, essa questão, né? Convido todos vocês a dar um like nesse vídeo, a compartilhar com aquele teu amigo, com aquela pessoa que não conhece a Cristo, com aquela pessoa que está meio perdida, está precisando de uma orientação, né? Convido vocês nas atividades presenciais da igreja. Está tendo mudança agora no mês de agosto. Fica, né, vai conferindo, né, nas nossas páginas, né, no Facebook, no Instagram. Vai conferindo nos cultos, né, conforme a pastora Helenice ela for anunciando, conforme o preletor do dia for anunciando as novidades. Vai ter algumas novidades agora no mês de agosto, bem interessantes para todo mundo. Temos as nossas atividades presenciais de domingo, né, no culto de manhã, o culto da noite. Esperamos você lá conosco presencialmente, e venho me despedindo de todos vocês e até o próximo vídeo.